cá estamos para o segundo tema da sexta edição das Conversas de Barbearia. Toca tema nacional, o rescaldo das presidenciais. Como todos sabem, o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi o vencedor, o grande vencedor das eleições presidenciais. Já se esperava, portanto a única coisa que nas últimas conversas de barbearia poderíamos pensar era ou à primeira ou à segunda volta, mas o professor Marcelo Rebelo de Sousa iria ser o próximo Presidente da República. Era o esperado, houve algumas surpresas. O time de Rãs foi, digamos assim, uma surpresa. Uma surpresa, não sei se considerarei agradável ou não, mas foi uma surpresa acabar em sexto, não foi? Foi sexto. Abrir a segunda parte do pelotão. Houve outras surpresas para um dos grandes partidos. Vamos lá ver o que é que vocês têm a dizer, João. Foi cumprida mais ou menos com algumas surpresas, como passa a abundância, o guião que se esperava. Sim. Eu pessoalmente tinha como adquirido até pelas últimas sondagens já em tempo de campanha que dificilmente haveria uma segunda volta, porque mesmo as sondagens dos dias anteriores às eleições, ao domingo 24, davam sempre o Marcelo dentro menos uma, sim, mas praticamente dentro do intervalo, sim. Do intervalo de erro, da margem de erro, pelo que portanto, digamos que foi cumprido o guião. Marcelo Rebelo de Sousa limitou-se a ser aquele guarda-redes certinho que está bem entre os postes, quando é necessário sair da baliza, mas dá confiança, não inventou muito, portanto ele estava na tal clara margem de conforto, zona de conforto que era conhecida. De resto, confirmou-se que Sampaio da Nova descolou claramente. Maria de Belém foi outra grande derrotada, foi a par de Edgar Silva, foi mesmo uma grande derrotados da noite derrotada. eleitoral. Mas Sampaio da Nova fica no limbo, porque se bem que é verdade que tem um resultado interessante, acaba por se afirmar uma figura que até há meia dúzia de meses era perfeita, ao contrário de Marcelo Rebelo de Sousa, que já partia aí com uma vantagem considerável porque era uma figura mediatizada e que até cai bem na população. Sampaio da Nova até outubro último era um perfeito desconhecido. Se 10 portugueses perguntássemos quem era o professor António Sampaio da Nova, se calhar 9 não sabiam. Portanto, aí nesse aspecto do crescendo notabilidade, e arrisco-me a dizer, se calhar se a campanha durasse mais algum tempo, provavelmente se calhar conseguiria buscar mais uma frangita, o suficiente se calhar para impedir pelo menos a vitória à primeira volta de Marcelo Rebelo de Sousa. Seja como for, fica ali um bocado no limbo. Vencedor sim, porque conseguiu capitalizar uma margem de votantes significativa, mas não conseguiu o objetivo, sequer forçar uma segunda volta. Derrotado claramente a candidatura de Maria de Belém, que esvaziou literalmente, portanto acabou por ser um peso morto até para o próprio Partido Socialista, nunca soube lidar com esta situação a partir do mês em que apareceu. E derrotar também o Partido Comunista e Edgar Silva, um candidato só para marcar a presença, para não perder por falta de comparência, que se revelou efetivamente nem sequer conseguiu segurar o próprio eleitorado da CDU. Portanto, começa a ser preocupante para a CDU, começa a perder aquela margem histórica de apoio e em 2 eleições consecutivas, nas legislativas já tinha ficado atrás do Bloco, agora vê a candidata do Bloco, e não é só por ser engraçadinha, ao contrário do que Jerónimo de Sousa insinuou, disparar, enquanto que, portanto, o Partido Comunista vai ter que, a partir daqui, repensar claramente a sua estratégia futura, o que pode implicar aqui inclusivamente outra correlação de forças até em termos do que é neste momento o governo da nação. Mas pronto, isso são outras contas. Depois, pelas mesmas razões, mas num âmbito completamente diferente, Marcelo Rebelo de Sousa, Vitorino Silva, o time de Rãs, porque aparece na TV, já é uma figura mediatizada, e também porque conseguiu aquele voto de protesto, como quem vota no Tiririca, como quem votou no Tiririca, pior que está não fica, portanto, muita gente acredita que aqueles 140 ou 150 mil votos do Vitorino, do time de Rãs, foram pessoas que estão descontentes com o status quo, com a política, então, em vez de votar em branco, ele capitalizou. Até provavelmente houve menos votos em branco por isso, porque em vez de votar em branco, votaram no time de Rãs. Portanto, ele próprio foi um vencedor. Depois os outros, claramente, nem vale a pena sequer falar, foram irrelevantes. Quando se obtém votações, todos somados, os 4 somados do fundo da tabela,
Jorge Sequeira, o Paulo de Moraes, o Cândido Ferreira e o Henrique Neto, foi outro derrotado claramente também. Eu sempre pensei que o próprio Henrique Neto, até pela sua postura, ou até o Paulo de Moraes, pelo seu discurso, que acabou por cansar um pouco. Falava sempre da corrupção, a corrupção cansou. Portanto, são irrelevâncias, daí que, sem surpresa, Marcelo Rebelo de Sousa é Presidente da República e agora o mais difícil vai começar agora. Exatamente. Miguel. Aquilo que nós vaticinámos aconteceu. Aquilo que falámos aqui foi o que aconteceu. O professor Marcelo, Presidente da República. Hoje, como vimos, infelizmente, quando chegámos aqui, vimos na televisão, o cumprimento que me veio à cabeça foi o cumprimento entre o Papa Francisco e o Papa Bento XVI. O cumprimento explica às pessoas. Entre o Presidente eleito e o Presidente e o atual Presidente. E pareceu-me o cumprimento do Papa Francisco com o Papa Bento XVI. É uma situação. Pronto. Depois, outro grande vencedor, te esqueceste de dizer, foi a abstenção. Pois, também é verdade. Preocupante. Mas eu costumo considerar a abstenção vencedora. Pois, mas é preocupante porque cada vez mais há um fosso, há um desligar, há se calhar estes 10 anos desvirtuaram um pouco o que é um Presidente da República e as pessoas então, não, para pormos lá, outra assim, nem lá vou, nem vou votar. E isso é perigoso porque senão deixa de ser chamar democracia. Ao fim e ao cabo, o professor Marcelo foi eleito por menos de metade dos eleitores. Se fosse o mesmo princípio do referendo, não era vinculativo sequer. Ora está. Mas é que não estava sequer a 50%. Eu digo vencedor à abstenção, infelizmente. Infelizmente que sim. Aqui estamos 4 que fomos de certeza pôr a cruz em quem nós quisermos e acho que tem que ser puxado esse interesse ao povo, à população. Não sei como. Digo já que o que se perspectiva de futuro, o que se está a perspectivar a nível do Orçamento de Estado, em que a Europa mexe os cordelinhos e nós aqui vamos andando, pronto, vamos nos entretendo com umas eleições, mas realmente quem manda é ali. Há puxões de orelhas de um lado, há puxões de orelhas do outro. Nós desejámos sorte quando foi eleito o último governo, quando foi constituído o último governo, desejámos sorte e demos o benefício da dúvida que faça alguma coisa positiva. Pois. O preocupante é se eles querem fazer alguma coisa. Mas a Europa não dá o benefício da dívida. o pior é que se realmente eles até podem ter as ideias certas, mas se a Europa tiver 400 exigências como tiveram connosco e 60 para a Hungria, pois assim não vamos a lado nenhum e não vamos deixar de ser um país de segunda, como o Tino de Range dizia que nem a Liga Europa foi. Nós também mas deixa-me perguntar, Miguel, porque é que a União Europeia, a Comissão Europeia, faz 60 exigências disponíveis à Hungria, que é um país quase irrelevante no xadrez político ou geoestratégico da Europa, e Portugal, apesar de tudo ficar aqui num cantinho, é verdade, mas tem outro peso e historicamente outros interesses, porque é que Portugal, a culpa é de quem? É dos nossos políticos que não sabem representar? Considero que sim, João. Considero que sim. Andamos aqui a batalhar nessa questão porque é que a Europa é mais branda com outros países e não com Portugal. São os nossos políticos que não sabem defender. Somos nós que, ou nós deixamos entalar mais, nós, entre aspas, nós o país. Porquê? Não, eu considero que sim. Porque é que devemos ter sempre aqui este discurso? Porque é que Portugal é sempre o mais amostra, é o que amostra mais, que a linguagem pouco mais. Se tu tens um ministro, um Schäuble na Alemanha, que diz que os portugueses oferem grandes ordenados, então cortemos, passemos do ordenado mínimo para 200 euros. Para vivermos como os alemães, não é? Por amor de Deus, quem é que manda nisto? E é a falta de caráter dos políticos, provavelmente. A defesa acérrima que muita gente faz do político A, do político B, do político C, ao fim e ao cabo, eles vão rodando e nós não passamos disto. Nestas presidenciais, dão-se cambalhotas, dão-se flic-flacs, dão-se mortais. E hoje o que vemos não foi um professor Marcelo. Até o Face dele já mudou. Que vai à farmácia e dê-me lá isso para o Condreco. E não sei quantos. E agora já para o Céu de Mata. Um beijo à menina, um aperto de mão ao feirante e não sei quantos. E hoje, já quer dizer, há ali Firme-irto, até estaciona no lugar dos 600 e dá a chave à polícia. Pronto.
Não sei. O nosso país tem o antes e o depois é uma coisa e continua-se a querer enriquecer à base da política. E agora pergunto-eu, como perguntou o João Tito, quem é a culpa desse cenário? Aí é a nossa. A culpa é do Aí é a povo. nossa. Porque se nós tivemos, e falámos há 15 dias, se havíamos de continuar com o feriado de Linhas de Elvas, da Batalha das Linhas de Elvas, não. Então se nós estivermos nessa altura, sem nada, com peste, sem água, sem comida, se tivermos as coisas no sítio para combater, para fazer frente, para vincarmos o nosso nome, se derrubarmos uma ditadura, se fizermos uma democracia como era moderno na Europa, hoje em dia deixamos-nos governar. Se calhar estamos hoje pior do que nos anos 60, não sei. Qual é o motivo para isso? É uma revolução sem sangue. Eu acho que isso é um trabalho que tem que se fazer ao longo de algum tempo, né? Porque as pessoas é que têm que se consciencializar das coisas como elas são. Eu, particularmente, posso ser um bocadinho extremista, mas eu acho que a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa funcionou como funcionaria como qualquer outra figura que saísse de um reality show da TVI. Porque é assim que as pessoas o veem. As pessoas veem, ao fim destes anos todos, como uma pessoa lá de casa, que ia lá aos domingos e que lhes explicava os assuntos do cotidiano. E então, que falava tudo, que é uma pessoa inteligente. E aliás, se repararam, foi essa a postura das pessoas com ele na campanha. Um tocato lá da proximidade. Então a pessoa foi votar por nesse sentido. Lá de casa. Tanto é que, se nós temos tradicionalmente uma esquerda com mais peso, das duas uma, ou a esquerda foi mais abstencionista, ou houve muito militante habitual de esquerda que votou no Marcelo, completamente suprapartidário, porque era o tal senhor que falava na televisão, não é? E aquela, como o João já frisou, verificou-se a mesma coisa, ou acho que foste tu, Miguel, com o Tino de Rãs, também uma figura pública, foi ao debate, disse umas graçolas, a malta até riu e pensou, vamos mostrar um cartão amarelo a esta gente votando no Tino. Claro, até aqui tudo muito claro, não é? Agora, se de alguma forma acho que o povo tem que racionalizar mais os conceitos quando chega à altura de pôr uma cruz num papel e das consequências que daí advêm, também acho que desta vez já o mostraram, pelo menos em parte, e a Maria de Belém foi a principal penalizada por isso. A questão das subvenções, os últimos dias da campanha, deitaram no caderno. Foi o maior tiro no pé da história da democracia em Portugal. E insurgiram-se contra ela ao ponto de a candidata, quase com o apoio do PS, ter tido um valor tão residual que, coitadinha, vai ter que custear os custos da campanha porque nem sequer vai ter receber a tal subvenção que ela vai ter por ter tido 12 anos de carreira política ativa. Foi a subvenção que lhe vai faltar agora para pagar os custos que ela incorreu na campanha. Dizem as más línguas que já está pago. Deve ter havido algumas cenas que o fez. A senhora vai ficar sem os alfinetes dela por causa disso. Obviamente. Também não divulgaremos aqui o NIB. Fiquei Era descansado. Marcelo Rebelo de Sousa. O NIB não, começa- o IBAN, porque a partir do dia Marcelo- 1 de fevereiro é só o IBAN, já não existe. Ivan Dos. Marcelo Rebelo de Sousa inicia o seu discurso de vitória parafraseando Zeca Afonso. O povo é quem mais ordena. Sim. Quem me havia de mim dizer, havia Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de já entronizado, digamos assim, já eleito, citar, mas nisto, como dizia outro, o povo é quem mais ordenha a vaca da liberdade. Infelizmente, pronto. E aí não acharam já que nesse mesmo discurso ele já era... Já não posso estar completamente. Exatamente. Já não era o senhor que comia os bolos na pastelaria da campanha, nem que tinha aquelas... Exatamente. Até na gesticulação ele é muito mais fundido. Claro. Sim. Perdeu completamente a piada que as pessoas achavam, na sua, Exatamente. que até o próprio Ricardo É. caricaturava, não Mas é? aí a pergunta, mas porquê? Porquê? Porque é inteligente, porque conhece os meandros onde se move, porque neste momento já está a assumir Não, da espera função. aí, evidente. Mas Vocês já viram? E agora? eu não consigo aceitar isso. Claro. Mas eu acho. Eu e os milhões. Vocês já viram? Não consigo aceitar Não, que mas haja. os milhões aceitam. Os milhões aceitam. Não. Tem Epá, que. não, quem pensa um bocadinho diz assim, Tá vamos lá bem, ver uma mas coisa. os milhões aceitam. Se eu voto, independentemente de quem tenha votado, mas pronto, a pessoa que vota no Marcelo Rebelo de Sousa, por Vota aquilo que naquela tem figura. sido até aqui, é para continuar a ser aquilo que era. Mas não vai ser. Evidentemente há certos. Há certos Oh, Pedro, pronto, os ao ponto adeptos tem do que Barcelona ser. deixam de ser adeptos do Barcelona porque o Messi e o Neymar devem ao fisco. Pronto, cá está. Ó Pedro, isto o Presidente da República é como um casamento, é uma carta fechada. Claro. Porque quando o O Presidente da República República... é os políticos todos. Não, e ao fim e ao cabo, depois, a nível de poderes, tem tantos como a rainha de Inglaterra. Sim. Não tem bomba atómica. Tem Sim, um- É, bomba atómica. Pode dissolver. Pode dissolver, exatamente. Mas, sim. Mas, por postura, não sei se vocês têm reparado agora com a crise que tem havido na Dinamarca. Foi filmado várias vezes o Parlamento da Dinamarca. Sem dúvida.
a diferença de postura, Sim. de aspecto, Sim. de deputados que vivem num reino, não é? Que aquilo é o reino da Dinamarca, o país mais antigo da Europa, atenção, não é para qualquer um, não somos nós somos para o terceiro ou quarto, mas a postura das pessoas é uma postura de quem vai trabalhar. Mas porquê criticar o ex-ministro Luís Pedro Mota Soares quando no primeiro Conselho de Ministros chegou numa Vespa? Ai, foi para a inteligência portuguesa, o próprio status quo, sei lá, a própria comunicação social, que até costuma ser um bocado mais... Foi primeiro um ministro chegar de vez para um Conselho de Ministros. Mas foi só dessa vez. Mas quando saiu já não se... Já não é Vespa. Não. Pois foi comprado. Porque se calhar lá dentro já devem ter puxado as orelhas, não vem aqui o ministro. Tens que vir de Audi. Audi, Mercedes, não, é Audi. Tem que ser porque é o contrato com a Com a fatura da sorte. Pois, amigo, pois. É tudo assim. Há coisas que não É tudo assim. Mas nós papamos isto, e desculpem lá o vernáculo, nós papamos estas coisas, falamos em conversa de barbearia e pronto. Nós se calhar mexemos porque pomos ali. Mas há pessoas que têm, em off, têm estas mesmas conversas. E eu faço isto, e faço outro, Mas depois... então bora lá. Não, eu não, uma vez. Não, aqui. Eu nem vou votar. É exatamente. E nem votei nele tantas vezes. Nem nele, nem nenhum. Nem nenhum. Isto tentas o máximo porque não vou votar, não é? É complicado, não é? Complicado, muito complicado. Então voltamos outra vez que os políticos em Portugal têm que ser reciclados. O que é que fazemos? Não sei, mas o remédio está difícil. É a minha sincera opinião. Com todo o respeito Eu tenho, aos órgãos de soberania... Independentemente da valia, e que vai tentar demonstrar, obviamente, porque ninguém quer que façam um mau trabalho, nem ele próprio será o primeiro interessado em querer servir o país. Não, é que atenção, depois do marasmo de 10 anos de Presidente da Vocês República... reparem que Marcelo Rebelo de Sousa, dentro do leque de candidatos, era o único peso pesado, digamos assim, porque com as virtudes e defeitos de queda na política, reconhecidamente era um homem que, à partida, o tempo dirá, mas que estava talhado para chegar ao cargo. Os outros, pronto, Sampaio da Nova seria uma incógnita, podia fazer um bom presidente, daí o benefício da dúvida. Mas acho que o talhado que tu estás a dizer só está talhado porque há mas anos que tu nestas eleições podias ter tido... na caixinha mágica. Tu nestas eleições, repara, podias ter tido dois pesos pesados da política com as virtudes, volto a reiterar, a referir com as virtudes e defeitos, que a política, apesar de tudo, tem que ser uma arte nobre. A política tem que ser... As pessoas têm que ver a política como deveria ser uma arte nobre. Podias ter tido, historicamente, umas eleições presidenciais com dois pesos pesados. António Guterres já está a pensar na candidatura a secretário-geral da ONU e José Manuel Durão Barroso. À direita, Durão Barroso, à esquerda, Guterres. Com o suplemento que lhe é dado pelos lugares que ocuparam, José Manuel Durão Barroso, 8 ou 9 anos, à frente da Comissão Europeia, com o peso institucional que podia levar também o poder de lobby por conhecer os meandros todos, e Guterres, que faz um excelente trabalho como alto comissário para os refugiados reconhecido. Só que valores mais altos se levantam. Não quiseram vir para o pântano. Guterres saiu do governo de Portugal a dizer: estou cansado deste pântano, e Durão Barroso deixou o governo entregue ao São Pedro. Portanto, está tudo dito. Quando estas duas figuras, agora, claro, se calhar tiveram medo de mexer ainda no pântano e que a porcaria viesse ao de cima. É muito cedo ainda, mas acredito que um dia vão lá parar. Mais tarde. Sim. Não, se o António Guterres for para a ONU, não vai. Nunca mais ele vem para a vereda política. O Mário Soares fez com quase mas de qualquer 130 anos. Mas de qualquer forma, era mais um cargo, será mais um cargo de prestígio, um cargo de muito prestígio, porque ter um português secretário-geral da ONU é realmente. Eu não acredito. E acho que ele tentou lá, como tentou o fazer. Sim, mas ele próprio admitiu, passa a redundância, ao anunciar quase a sua candidatura, que está disponível para o lugar, que é uma batalha. Não há impossíveis, mas a correlação de jogos de bastidores torna muito complicado chegar a este cargo. Mas pronto, vejamos, é bom ter um português na corrida. Oxalá que sim, e oxalá que o consiga, como é óbvio. Mas isto não... Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem um mandato que... Começa logo aqui com uma bomba. O veto do Presidente Santa à legislação para a adoção. Isso é mesmo para acabar. Não, mas atenção, uma coisa também é verdade. Eu vi isto e corroboro. Se os princípios da pessoa
não está em discussão se tem razão, se não, já não vou sequer entrar por esse caminho. Ele sempre defende que os princípios não são os dele, ele também não pode ir... Mas não os faz assim. Não os deveria ter feito assim, João. Ele deveria ter dito que devolvia a lei, né, com uma comunicação do Gabinete da Presidência a dizer: devolvo isto por este motivo, assim, porque eu, não nós, nem o Gabinete da Presidência, também é verdade. eu digo, não concordo com esta situação, sim, devolvo ao... Se bem que é verdade também que ele tem uma forma de pensar, mas ele está a representar os portugueses também. Claro. Se bem que não é um dado, atenção, se nós em referendo, ainda tais questões que têm que ser necessariamente, eu acho que nada melhor do que dar a voz ao povo. Parece que temos convenientes aqui de multiplicar. Então, se existe a figura do referendo, façam-se referendos em questões estruturantes, importantes, fraturantes, como se costuma dizer, que é, vamos votar de uma vez por todas, sempre que houver uma questão destas que mexe com o sentimento e com o que é, tudo, já não só com o sentimento, com a realidade social de um país, faça-se um referendo. Claro. Vamos, obviamente, depois surge o tal receio. Se nem sequer 50% da população for lá, não a gastar dinheiro, não é vinculativo, é vinculativo. É mais um... Em relação a esse... Para resumir, Pedro, Nuno e Miguel, isto já só lá vai quando houver uma frente ampla de entendimento e houver alterações em alguns pontos da Constituição. Andamos a brincar com o fogo e queimamos muitas vezes. Há que alterar certos parâmetros, Estamos a viver ainda com uma Constituição que foi feita sociologicamente, historicamente, após uma revolução, e em algumas situações estamos em... Não tenham dúvidas que quando forem mudados determinados postulados da Constituição, com uma ampla maioria, e é bom que seja, porque representam a sociedade no fundo, há aqui situações de vícios, entre comas, que derivam de uma Constituição que já não está adequada ao Portugal, a um país do século XXI. Portanto, e há aqui situações e questões que... João, sendo assim, isso acontece com a maior parte dos países. Claro. Não, mas há países que têm leis mais adequadas à realidade. Sim, mas e agora, já adiantando um pouco o tema que vamos falar amanhã, da questão do desgoverno em Espanha, vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. Portanto, isto, os vícios, ainda não o punha entre aspas. Era mesmo sem aspas. Porque isso é realmente uns vícios. E as pessoas estão de tal maneira, digamos assim, com tão pouca confiança na política, que esse é um dos fatores para que as abstenções sejam tão grandes. Sim. Agora, a única forma disto mudar é realmente vermos que os políticos mudaram. É a única forma. Não vejo outra. Ou então a imposição de as pessoas terem que ir votar sim ou sim. Acabou. Na outra possibilidade, ou vemos que os políticos, e estou a falar no contexto total da política, ou seja, não me estou a referir a determinada área política, todos os políticos, ou o chip muda um bocadinho, ou então tenho a impressão que vamos continuar daqui a 10 anos, se estivermos a falar de conversas de barbaria na mesma, vamos ter o mesmo problema, ou mais agravado ainda. Quando há uma teimosia de dois partidos políticos, não vale a pena dizer quais são, porque isso é tão óbvio quanto isso. Está em jogo o destino imediato, ou no curto ou no médio prazo, de um país, e aqui volto um bocado atrás, e se calhar Cavaco sai de Belém com todas as críticas que lhe possam ser assacadas, e mais algumas, que em determinados momentos não foi aquela figura que se exigiria, estamos de acordo. Mas se rebobinarmos o filme, e ainda António José Seguro era secretário-geral do Partido Socialista quando Cavaco deu aquele célebre, após aquela atitude de Paulo Portas, do irrevogável, vou-me embora, fico, não fico. O que é que Cavaco disse? Rebobinem e lembrem-se o que é que o presidente Cavaco Silva na altura disse. Isto só lá vai, literalmente assim, com uma frente ampla de entendimento entre os países do chamado eixo central. Ou que... O arco da governação. Nem sequer arco da governação. O Bloco Central, o chamado Bloco Central. Porque de outra forma, e nessa altura, os interesses políticos chegou a estar negociado, inclusive do próprio lado do Rato e na São Caetano à Lapa, havia praticamente a assunção de que, faz lembrar um negócio agora do Marega e do José Sá, mal comparado, que estavam com um pé e meio no Sporting e no dia a seguir apareceram no Porto. Um dia desse célebre verão de 2014, será? Estava tudo, era assumido que iria haver finalmente em Portugal um entendimento suprapartidário a este nível, que iria mexer com algumas coisas. Qual que é?
houve ali uma pressão, os lobbies, um grupo de pressão qualquer que hoje em dia a história se encarregará de contar porquê, que fez António José Seguro recuar, que fez Portas recuar e dar o revogável por ele e vice-versa e engolir, mas depois acabou por ser premiado com o lugar de vice-primeiro-ministro. Pedro Passos Coelho também, e quando tudo isto pronto, como dizem os espanhóis, está lá, está a minha montada e pronto. Por isso, Agora, esse motivo é enquanto houver políticos que ponham os interesses das suas capelinhas acima dos interesses do país, não vale a pena. Estamos aqui 4 amigos armados e que isto depois multiplica-se por muitas conversas de café, de barbearia, de talho, de supermercado. Somos os Dom Quixotes, mas os moinhos não são. Por isso é que te estou a dizer que o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem um mandato muito importante, muito complicado. Evidente, mas tem que começar aqui na realidade. Está bem, mas tem que ser ele. Vamos lá ver uma coisa. Então, se ao longo dos próximos 5 anos, que é o mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa... E Cavaco nessa altura não teve porquê? Porque é que não teve... Olha, Miguel, dizemos a palavra certa. Um é Papa Francisco e outro é Bento XVI. Acho que está respondido. Está respondido. Bem, oxalá, e vamos dar o benefício da dúvida, evidentemente, como fazemos sempre, ou como fizemos agora nas legislativas ao governo atual. Sim, porque se não dessemos amanhã íamos infratir a Assembleia da República. Exatamente. As próximas conversas de barbearia seriam na Assembleia da República, seria interessante. Tínhamos que levar numa cadeira daqui. Pronto, está tudo dito em relação aos resultados eleitorais das presidenciais, à vitória de professor Marcelo Rebelo de Sousa, o próximo Presidente da República nos 5 anos que vêm, um mandato que, como acabei de dizer, será extremamente importante para marcar a diferença do anterior, portanto do Presidente cessante. Esperemos que Marcelo Rebelo de Sousa seja, evidentemente, uma pedra no saco para abanar um pouco a questão da vida política portuguesa. Está tudo dito em relação ao segundo tema da 6ª edição das Conversas de Barbearia. Como sempre, acompanhem este programa através do blog trespaixões.blogspot.com ou através das redes sociais em Facebook, Twitter, Google Plus ou YouTube. Qualquer dessas plataformas servem para poderem interagir connosco. Amanhã temos o terceiro e último tema, o desgoverno em Espanha. Esperemos que seja do vosso agrado.